Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauber Destro, aí do canal Missões na Europa. Como vocês sabem, eu amo missões e na Europa e, claro, missões em todo o mundo, né? Mas principalmente mais focado na Europa. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui para conversar com um missionário, Fabiano Nicodemo, que está na Itália. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como é que está o cristianismo na Itália. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem? Buonasera a tutti. Ciao, come stai? Bom, Fabiano, eu queria primeiro saber que você explicasse aí quem é você, qual que é o teu ministério, é, como é que você está servindo, aonde você está servindo aí. Ok. Então, eu sou Fabiano Nicodemo e eu sou nascido em Ribeirão Preto, São Paulo, então sou paulista e já estou aqui na Itália caminhando para 20 anos e eu me formei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Fui muito envolvido na obra assim, de evangelização, plantação de igreja. Não sei quem já ouviu falar de Promifé, o projeto missionário de férias. Foi muito envolvido, isso foi muito especial assim, na minha formação, inclusive vocacional. E depois desse tempo de formação teológica, morei um tempo na Inglaterra também, depois voltei para o Brasil, plantei uma igreja batista lá em Ribeirão Preto, e me casei, e depois disso, eu e minha esposa Anne, nós tivemos assim, um processo aí de uns 4 anos para ingressar, né, na Junta de Missões Mundiais, mas a visão missionária italiana já tinha começado há muito tempo, quando eu ainda era seminarista em São Paulo, e depois nós, digamos assim, um período de quando Deus começou a chamar a mim para a Itália, e até eu chegar na Itália, se passaram mais ou menos uns 8, 9 anos. Então Deus foi trabalhando, foi preparando. Eu tive a oportunidade assim de ganhar um pouquinho, né, de experiência aqui no Brasil. Depois nós viemos para a Itália. E então, nós fomos ser missionários em Nápoles, no sul da Itália, que quem conhece a Itália sabe do que eu estou falando, ou seja, a Itália entre o norte e o sul é muito diferente. A Itália é um pouco maior que o Rio Grande do Sul em termos de território, mas as diferenças regionais são profundas, são muito grandes, e nós somos para um dos lugares assim com uma cultura mais intensa em termos de território italiano. Então aquilo foi muito bom para mim, para poder assim ter um full immersion na cultura, extremamente italiana, latina aos 200%, e ali quem sobrevive, acho que dá para ir para qualquer lugar, né? E nós plantamos uma igreja ali juntamente com os italianos. A nossa missão, a Junta de Missões Mundiais, naquela época, nós tínhamos uma parceria com a Missão Batista Conservadora, para quem lembra, né, do Dr. Shed, é a mesma missão. Então nós trabalhamos em parceria, plantando uma igreja batista na cidade de Arzano, que está na província de Nápoles, e depois dali nós fomos para Cesena. Cesena está no centro-norte da Itália, no lado leste, na costa leste, no Adriático. Então eu estou aí mais ou menos uns 200 quilômetros ao sul de Veneza, bem perto de Rimini. Olha, eu tenho um mapa aqui, eu tenho um mapa Legal. aqui de Cesena, eu vou colocar aqui, não sei se vai dar certo, se vai aparecer para todos nós, mas Beleza. acho que sim. Eu sei onde é, o Fica pessoal vai mais ter que melhor descobrir, né? sobre Cesena, tudo bem? Legal. Então, pera aí. Aqui tá, apareceu? Olha, isso, maravilha. Então fala um pouco pra gente aí sobre Cesena. Olha, aí que tá. A minha base é Cesena, ok? Mas se vocês olharem aí num raio de, por exemplo, o mapa, isso, perfeito. Ó, se você olhar, eu não vou poder talvez interagir aqui, né? É, Mas partindo, digamos aí, de Imola, que quem lembra do Ayrton Senna, né? Onde o Ayrton Senna faleceu, de Imola até Gabite, que já é uma outra região da Itália, onde é o meu raio de ação, ok? Então, Cesena é uma base operativa, mas a nossa visão são, pelo menos, aí nós temos praticamente mais de 3 províncias, porque nós temos a província de Forlì Cesena, nós temos a província de Ravenna, que é uma outra cidade extremamente importante, onde nós temos pessoas da nossa igreja. Depois nós temos Rimini, que está indo em direção ao sul, e já passamos por uma outra região, que é a região Marche. Se você olhar assim, tem Rimini, tem Riccione, se descendo um pouquinho do seu lado, do meu isso, lado direito, tem Católica, Pesaro, eu tenho gente de Pesaro, que vem na nossa igreja de Rimini, e eu tenho gente de Imola,
que vem na igreja de Cesena, tem gente de Ravenna que está na igreja de Cesena. Então a gente está bem espalhado e a gente veio para cá assim em 2013 na região de Cesena com o objetivo assim de não alcançar apenas a cidade, mas fazer desta igreja que não existia ainda uma possibilidade de alcançar mais províncias. Então a visão assim maior, porque é muito difícil você ficar se mudando de uma cidade para outra na Itália. O italiano é muito desconfiado, você precisa, assim, desenvolver laços de amizade, dar testemunho, mostrar o seu caráter, quem você é, para conquistar, né, a confiança, e aí você poder, com os laços de amizade, ir apresentando Jesus, e a obra foi crescendo, mas é algo, assim, de muita constância, perseverança mesmo. Então, essa, assim, é um pouquinho, né, a plataforma onde nós estamos. Mas eu já tinha dado essa visão para a gente, eu fiz muita pesquisa antes de ir para Cesena, porque não é que eu peguei um papelzinho e falei, deixa eu ver que nome que sai aqui, né, Cesena. Eu pesquisei, onde tinha menos igreja evangélica, onde não era o lugar mais fácil. Nós tínhamos duas famílias de napoletanos da nossa igreja de Nápoles que tinham se mudado para o norte em função econômica, de trabalho, mas não eram líderes, não tinham formação teológica, membro de igreja, gente simples, e não é o povo mais amado no norte, no centro-norte da Itália, que é o povo napoletano, ok? Então, assim, para você ter uma ideia quem é do Brasil, isso eu quero, por favor, né, com todo o respeito, fazer uma comparação aqui. Imagina que eu saísse lá do Cabrobró, lá no Ceará, não sei aonde, e fosse trabalhar lá no Rio Grande do Sul, mais ou menos. Então, assim, tem uma diferença muito grande. E através disso Deus começou uma célula que hoje se tornou, né, graças a Deus, uma igreja com essa visão missionária. E eu sou o missionário da igreja, né? Eu sou pastor, mas a gente tem trabalhado na formação e eu tenho, por exemplo, já não tenho pregado mais praticamente aos domingos na igreja em Cesena, que eu estou pregando, formando essa nova igreja em Rimini. Então eu moro ainda em Cesena, mas eu estou trabalhando em Rimini. Essa semana eu estive em Ravenna, essa semana eu estive em Rimini. Eu estive em outro lugar chamado Penabilha, numas montanhas aqui que estava cheio de neve. Então, assim, eu rodo bastante. Então, assim, em termos de campo missionário, o raio de atuação é bem grande para poder semear o máximo possível, né? Porque a necessidade é muito grande. Olha, Fabiano, vendo a sua realidade, então, e conhecendo a realidade de outros pastores aí na Itália, eu vejo que o pessoal roda bastante, né? Tem não só Tem que você, rodar outros bastante. funcionários aí da JMM, né? Como você disse, da Junta de Missões Mundiais, que tem que rodar bastante, porque tem vários grupos de célula, de pequenas congregações, poucos líderes espirituais, poucos pastores, né? Gente para dar um estudo bíblico, então o pastor aí Exatamente. tem que rodar bastante, né? Você sabe qual que é a média aqui na Itália? Existe um pastor para cada 380 mil habitantes. Então, assim, você tem que rodar muito, e mais do que rodar, você vai rodar um pouco de tempo, mas chega uma hora que você não vai conseguir mais rodar. Então, nós temos que fazer aquilo que o mestre nos ensinou, que é fazer discípulo, formar liderança. Se você está assim, usando uma linguagem, né, um pouco mais assim, atual, você tem que se clonar, porque, do contrário, você não vai aguentar, vai ser muito difícil. E mesmo formando discípulos, você tem, assim, que ter muita perseverança e, ao mesmo tempo, ser uma coluna para as pessoas, porque, no geral, o europeu, ele tem um espírito de pessimismo muito forte. Em alguns lugares da Europa se manifesta com maior intensidade, e na Itália isso é forte. Então, ele sempre acha que não vai dar certo, que vai ser difícil, que ele não é capaz. E não só acha, ele não faz. Então, você tem que ser, assim, aquele servo que serve, que forma e que empurra, estimula, que dá segurança também para as pessoas, né? Até que depois eles vão crescendo e vão amadurecendo na obra, né? Amém. Então, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a realidade espiritual aí da Itália. Eu queria conversar Sim. um pouco contigo sobre as religiões predominantes na Itália. A gente sabe muito bem que é catolicismo, sem sombra de dúvida, a maior religião aí na Itália. Está crescendo o islamismo e tem também um terceiro grupo aí que seria o grupo do pessoal sem religião, os ateus, agnósticos, que é uma grande porcentagem. Então,
vamos falar sobre o catolicismo. Uhum. Como é que são os católicos aí o que você poderia dizer sobre os católicos aí na Itália? Olha, a Igreja Católica existe, assim, na minha leitura, existe aquela realidade, digamos assim, institucional, né, o Vaticano, ou seja, a Igreja oficialmente falando, né, Roma, e existe a realidade, ou seja, as pessoas. A verdade é que a tradição religiosa é muito, extremamente impregnada na mente e no coração do italiano de uma forma geral. Então, assim, independente de ele crer ou não crer em Deus, ele é influenciado pela Igreja Católica. Porque ou ele foi batizado quando era criança, ele fez a crisma, ele fez a primeira comunhão, ou ele casou na Igreja Católica. Existem, talvez, depois pessoas que no decorrer, ao longo da vida, elas podem querer tentar cortar o laço com a Igreja Católica. Isso existe também, por exemplo, gente que foi lá e mandou uma carta dizendo que eu quero que o meu batismo seja anulado, ok? Isso às vezes acontece. Não é muito comum, mas acontece. Mas o que eu vejo, assim, em termos de igreja mais formal, institucional, ela é extremamente forte. A sua influência na política, influência na tradição, no dia a dia das pessoas, mas o italiano, assim, ele tem essa tradição, ele tem esse temor, digamos assim, ah, onde ele vive, né, no seu dia a dia na Igreja Católica, mas ele não tem uma verdadeira fé. Fé que eu entendo do ponto de vista do Novo Testamento ou do Antigo Testamento também, aquele relacionamento, aquela dependência, aquela confiança no Senhor e na sua palavra, justamente porque ele não conhece. Então, ele assim, é muito tradicional. Ao mesmo tempo que isso existe, tem um outro lado da Igreja Católica que é muito ativo. Por exemplo, com questões sociais, a obras de caridade e pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no grupo dos carismáticos, é um grupo muito forte na Itália. Tem um outro grupo que não sei se o pessoal aí no Brasil conhece, os catecumenales, que é uma espécie de neopentecostalismo dentro da Igreja Católica, mais ou menos. Vamos fazer uma pesquisa aí, vocês vão descobrir o que é. Isso tem crescido muito, tá? Apesar assim que, digamos assim, não era muito aceito no início pela Igreja Católica Romana, mas agora, como a igreja tem aquela ideia de não perder mais ninguém, então eles aceitam todo mundo. Existe até uma linha da Igreja Católica, eu não me lembro agora o nome, mas eu sei que existe, que você vai numa reunião deles, você pensa que você está praticamente numa reunião de budismo. Né? Assim, a dinâmica do encontro, todo mundo sentado, fazendo yoga, aquele, né, zen, aquele negócio todo, o incenso. Então, assim, então a Igreja Católica hoje tem essa ideia de abraçar. Esta é a filosofia que o Papa, o Bergoglio, tem feito, ou seja, aceitando todo mundo, inclusive quem não crê em Deus, ou quem é ateu, enfim, todos podem ser aceitos, independente da sua questão. Não quando eu digo aceito, ou seja, fazer parte da igreja, né? É isso que ele tem dito, né? Então, assim, em breve, de uma maneira geral, assim, maneira até superficial, porque isso daí é algo que a gente precisaria falar, como disse, fazer um encontro só para falar sobre isso, né? Mas a influência da Igreja Católica no mundo é muito forte. Vocês imaginem aqui na Itália. Então, assim, esse é um dos problemas dos evangélicos, talvez passando um pouquinho, fazendo uma comparação da nossa realidade hoje. Quem são os evangélicos na Itália? Muitas vezes não somos nós a dizer quem nos apresentarmos, mas é a própria Igreja Católica que define a nossa identidade. Então, nós estamos ainda numa fase embrionária, onde nós precisamos ainda demonstrar efetivamente quem são os evangélicos. As pessoas, de uma maneira geral, não conhecem a Bíblia, talvez nunca tiveram uma Bíblia, não sabem o que é um pastor ou um missionário. Talvez eles vão falar, então eu vi um seriado na televisão, aquele pastor americano, alguma coisa assim no filme. Mas no dia a dia eles não sabem o que é isso. Isso tem mudado, graças ao Senhor e ao poder da palavra, do Evangelho. Mas ainda é algo, digamos assim, bem aquém daquilo que a gente gostaria de ver, né? E tudo isso com certeza influencia muito na nossa igreja local, né? Na igreja evangélica, Claro. porque os italianos que se converteram, estão frequentando a igreja, mesmo passando anos na igreja, a gente acaba vendo resquícios de uma cultura católica enraizada neles, né? Sim.
Sim, a gente vê isso, por exemplo, até assim, para um católico participar de um culto de uma igreja evangélica, seja essa igreja qual for, né, independente da sua denominação, mas uma igreja que tem Jesus ao centro, que tem a palavra no centro da vida desta igreja, o que nós percebemos é que o italiano tem muita dificuldade, porque já pelo local, pela estrutura em si, ele está acostumado à igreja onde tem uma torre, onde tem um sino, uma estrutura extremamente suntuosa, grande, imponente. Ele chega numa igreja evangélica na Itália, é um salãozinho, é algo pequeno, temos algumas outras coisas maiores hoje, graças a Deus, mas no geral, toda essa estrutura que existe na Igreja Católica é um impacto muito forte para um católico que está se aproximando de Jesus, do Evangelho, e começa a fazer parte de uma igreja de Jesus ou uma igreja evangélica. Então, esta passagem não é fácil, tá? Então, é algo assim que ele vai ter muita dificuldade, né? No começo, a gente tem que ter paciência. Você tem que ter paciência e ir fazendo discipulado e devagar, não ter muita pressa e deixar o Evangelho estar trabalhando e transformando, né, a mente e o coração da pessoa. Uhum. Antes da gente conversar, eu fiz uma pesquisa aqui, encontrei uma pesquisa bem interessante sobre isso, que saiu em novembro do ano passado, tá? É recente, novembro de 2017, mostrando que tem 74% de católicos e em segundo lugar são os islâmicos, com Exatamente. cerca de 2 milhões de Exato. islâmicos. Uhum. E depois E e o tem também terceiro um grupo lugar? Tem aí o grande. terceiro lugar? Oi? E o terceiro lugar? Qual é o terceiro? E tem um grupo grande de os sem religião, os ateus, que seria 22%. E sobre os protestantes, fala que tem, todos juntos são 700 mil protestantes, ou seja, tem mais que o dobro de islâmicos do que Sim, sim. protestantes na Itália. E você sabe o que tem mais do que evangélico na Itália? Que é o terceiro maior grupo religioso também? São os Testemunha de Jeová? testemunhas de Jeová. Pois é, Tem mais testemunho de Jeová na Itália do que evangélico. E isso tem algo assim muito a ver com a própria, assim, a salvação por obras, né? Porque o testemunho de Jeová, a pessoa que participa desta seita, ele tem que conquistar e nunca vai ter a certeza de ter alcançado a salvação, né? Porque nós sabemos que é uma verdadeira seita, né? Uma lavagem cerebral na mente das pessoas, mas é algo que tem assim, a pessoa acha que tem que fazer por merecer. O evangelho da graça é algo que a Igreja Católica fala de graça, mas o italiano não entende o que é graça. Misericórdia. Então, às vezes, quando eu falo de graça, eu uso a palavra misericórdia, né, de Deus, para aí as pessoas irem entendendo e depois, através da palavra, você ensinar isso para elas. Mas, com isso que você está dizendo aí também, Destro, que o grupo agnóstico, o público ateu, é muito forte. O Deus deles é o materialismo. Isso é muito forte na Itália, na Europa, no mundo, né? Mas aqui no mundo antigo, de uma maneira geral. Justamente porque a Igreja Católica não soube, ou ela não teve o interesse de ensinar um verdadeiro evangelho, de formar discípulos. Ela formou uma estrutura, ela formou um poder muito grande. E não, as pessoas não tendo o coração sendo preenchido pelo poder da palavra, e o que aconteceu foi isso, né? As pessoas acabaram assim se distanciando cada vez mais e buscando outros deuses e colocando, no caso, o materialismo, fé, por exemplo, nova era, fés que tem a ver com o Oriente. Então, tudo isso é muito forte na vida das pessoas aqui na Itália, de uma maneira geral. é verdade. Ocultismo. É verdade. A diferença de evangelizar no Brasil com a Itália é bem grande, né? Eu tive a oportunidade de evangelizar aí por um bom tempo na Itália, principalmente jovens, e a gente vê como os jovens não querem saber de Deus ou não acreditam em Deus, são contra a Igreja Católica, então esse é um grupo grande. E quando a gente vai mais a fundo sobre mostrando o plano do Evangelho, muitos deles não sabem quem é Jesus, que Jesus é o mediador e tudo mais. Sim, Isso sim, é sim. bem difícil, uma diferença bem grande, porque o brasileiro sabe quem é Jesus. Eles sabem que precisa de Jesus, mas o italiano, o jovem italiano principalmente,
essa nova geração aí sabe pouco da Bíblia, né? Sim, muito bom. As gerações dos pais deles também, né? Até dos avós, assim, no geral, a maioria dos italianos nunca teve ou leu a Bíblia. O que ele sabe diz, não, é o padre que faz, isso aí é o padre que tem que fazer, né? Então é algo assim que a Igreja Católica, por exemplo, para o pessoal saber aí, a Bíblia em italiano, ela foi traduzida para a língua, das línguas originais para a língua italiana por volta depois da Reforma Protestante, ok? Então, estou falando de depois de 1530, 1540, mas por mais de 300 anos, ela ficou proibida a qualquer italiano de possuir uma Bíblia, ok? Apenas assim, praticamente aí, quase chegando no 19, no século 20, que a Bíblia começou a ser um pouco mais liberada para as pessoas. Então, as pessoas têm o costume de não ter que ler a Bíblia. E não conhecendo, aí não tem a ideia de quem é Jesus, quem é Deus, não conhece a revelação de Deus. Uhum. Amém. E então a gente conversou agora sobre as diferentes religiões predominantes aí na Itália. Eu queria conversar contigo mais a fundo agora sobre os protestantes, né? Certo. Quais seriam as denominações diferentes aí que tem mais na Itália? Olha, a Assembleia de Deus italiana, com certeza, é uma das maiores, que aqui é chamada ADI, a Igreja Apostólica, existem outros grupos, assim, digamos que seriam dissidentes, né? Não sei se essa é a palavra correta, mas vou usar essa, da Igreja Assembleia de Deus italiana, que acabaram formando outros ministérios. A Igreja Valdense é uma igreja extremamente antiga, aqui na Itália, que no início eram muito evangélicos, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Não hoje mais, pelo menos na sua estrutura, na sua liderança. A igreja, as igrejas mais históricas, por exemplo, a igreja presbiteriana não é muito presente, existem inclusive missionários brasileiros da igreja presbiteriana aqui. Então, a igreja presbiteriana existe, mas não é muito presente em termos assim numéricos. Existe a igreja batista, existem mais ramos da igreja batista aqui, ok? Mas de uma maneira geral, em termos de denominações, as denominações maiores são as denominações, digamos assim, aquelas que são tradicionalmente chamadas pentecostais, né? Então, essas são as igrejas maiores. Mas dentro digamos assim, do índice, né? Você falou em termos numéricos, né, 700 mil, a média, o pessoal diz aí, antigamente era 0,5 de evangélicos de 60 milhões de habitantes, tem se falado de 0,7. Nós não somos ainda, pelo menos, 1% da população da Itália. Então, tem mais testemunho de Jeová, existem mais muçulmanos ou mais ateus do que próprios evangélicos na Itália. É um país onde nós nunca tivemos assim um verdadeiro avivamento, como, por exemplo, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra, e aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, é um país muito aquém isso. Agora, o maior dilema da Itália, em termos de evangélicos, é o seguinte, o nosso problema, então, é a questão de identidade. Isso são três coisas que eu espero, assim, agora poder falar rapidinho para vocês. Então, assim, a gente não tem uma identidade bem definida. As pessoas não sabem quem nós somos. A segundo aspecto, a questão de unidade. Os evangélicos não são unidos, independente de ser da Assembleia de Deus, ou presbiteriano, ou batista, ou de uma outra igreja pentecostal, uma comunidade, outros ministérios. Neopentecostais não existem muitos aqui, alguma coisa, mas não tem muito. Independente de qual seja a denominação, a Itália, mais do que uma forma de bota, é uma forma de pizza, porque cada um tem a sua fatia, né? Então, assim, é tudo muito separado. Então, a unidade do corpo é algo maligno. E eu gostaria até de falar uma coisa aqui para quem está pensando em vir para a Itália, é o seguinte, um dos maiores inimigos nosso aqui na Itália não é a dureza do povo, mas muitas vezes é a falta de comunhão que existe, inclusive, entre missionários. Eu sei que quem vai estar ouvindo isso, eu falo assim, com a permissão, né, do Senhor e de vocês aí, porque eu já estou aqui há quase 20 anos, e eu já vi, assim, às vezes, missionários até da mesma missão, ou de uma outra missão, assim, que não tem nenhum tipo de comunhão. Então, isso, gente, quem está vindo para a obra missionária, que seja Itália, que seja um outro lugar da Europa, ou outro lugar do mundo, nós temos que viver, a nossa unidade é muito importante, porque o mundo está olhando isso em nós,
A gente está falando do amor, de graça, do evangelho. Então, identidade, unidade não existe na Itália, muita divisão, isso atrapalha demais. E depois a questão de formação de liderança. Existem, em termos de seminários evangélicos, eu me lembro de um, agora na província de Caserta, que é de um ramo mais pentecostal, mas é um ótimo seminário. Tem algo em Roma, o IBEI, tá? Que existe já há bastante tempo. Não sei agora quantos alunos eles têm, isso eu não posso, agora não tenho essas informações para dar para vocês. Existe uma faculdade de teologia da Igreja Valdense. E aí a gente acaba entrando, cara, aqui no que é um negócio complicado dentro do contexto evangélico italiano, porque a partir depois da era moderna, mas do período pós-moderno, que nós praticamente já estamos até no sentido, ainda além do pós-moderno, a gente já passou disso, mas por volta aí dos anos 50, 60, quando começa o período do pós-moderno, o que acontece? O racionalismo entrou dentro dos seminários, isso já tinha entrado até antes, na verdade começou desde 1800, 1900, mas a coisa começou a pegar, né, com o período moderno e depois pós-moderno. Isso foi um câncer, e é um câncer, por exemplo, na vida de igrejas batistas na Itália. Eu falo isso com muito pesar, de igrejas que são aí das igrejas valdenses. Se você olhar na história, eles têm aí mais de 800 anos. Os caras são antigos, tá? Pregavam o evangelho, os caras sabiam quase o Novo Testamento de cor, foram perseguidos pela Igreja Católica, distribuíram Bíblia. Isso foi algo feito, por exemplo, quando teve a unificação da Itália com Garibaldi. Então, eles distribuíam a Bíblia, inclusive, né? Eles foram extremamente perseguidos. Hoje, eles são defensores da LGBT. Hoje, eles são a favor do aborto. Hoje, por exemplo, não necessariamente Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Não necessariamente a Bíblia é a palavra de Deus. Então, você imagina, mandar um jovem para um seminário desse tipo, e eu estou falando que uma das necessidades desse país é a formação. Quando a formação teológica é de uma linha liberal, porque muitos pastores, inclusive batistas, não apenas, começaram primeiro a fazer alguns estudos, alguns seminários liberais na Suíça. Depois aí começaram a ficar aqui também, e a Faculdade Valdense, que é uma estrutura tremenda, gente, uma coisa reconhecida pelo governo, uma coisa oficial, em termos assim legais, é nota 10, mas em termos de conteúdo e de temor a Deus, digamos assim, de uma linha mais puritana, né, usando esse termo, nós estamos muito aquém daquilo que é o evangelho. Então, você imagina, se o líder já vem informado com essa visão liberal, então o seu relacionamento com as pessoas, a sua definição de diabo, pecado, vida com Deus, santidade, tudo isso é influenciado, discipulado, evangelização, tudo isso é relativo. Então, por exemplo, essas igrejas liberais hoje estão morrendo. E olha, vou falar bem baixinho aqui, graças a Deus, Deus que me perdoe, porque não estão pregando o evangelho de Jesus. Eu não sou querido por eles, não estou querendo ser querido por eles, porque eu fico na palavra e quero pregar Jesus, tá? Isso é outra coisa que o missionário precisa ter, assim, seu posicionamento bíblico bem definido, respeitando a opinião das pessoas, cada um pode pensar o que quiser, mas você tem que pregar a palavra e pregar para quem não conhece. Agora, se as pessoas não querem, no caso, esse pessoal não quer mais, então eu pessoalmente, eu não me sinto, estou respondendo uma pergunta que você nem fez, né, mas eu estou fazendo mesmo assim, né? Eu não me sinto na obrigação de ter que caminhar junto, no caso, com quem não prega mais o evangelho. Então, agora, quem quer ser formado, então o que a gente tem feito nisso? Eu tenho, por exemplo, a gente está com um programa de curso de teologia, que é assim uma base, não é um seminário, mas são um curso de 3 anos, são 24 matérias, e todas dentro, partindo aí de teologia bíblica, de teologia, assim, o que é a escritura, até a escatologia. Então, a gente vai tratando todos esses temas, e a gente vai formando líderes dentro da igreja local. Porque nesse aspecto, essa é algo muito diferente do Brasil. O italiano é que ele pega, ok, vou para o seminário, vou me formar. Primeiro que a gente não tem quase seminário aqui. Então, para a pessoa mudar de uma cidade para outra é muito mais difícil do que no Brasil. Então, a gente tem que formar o líder na própria igreja. Isso eu tenho feito. Então, eu tenho hoje formado pastores locais, talvez não vão ter uma formação teológica como eu tive, ou como você teve, ou como outras pessoas,
mas são pessoas que estão assim, integralmente firmes na palavra. E você vai informando. Então, a importância do missionário, de você ter uma boa formação para formar, preparado para preparar pessoas. Então, a gente tem formado liderança na própria igreja. Então, a pessoa que vai no dia a dia crescendo, trabalhando, e a igreja vai vendo isso. Então, como eu estou dizendo para vocês aí, né? Então, a questão de identidade, quem somos nós, a nossa unidade, e aí a questão de formação. São 3 pilares que nós temos que trabalhar muito em termos de Itália. Mas é muito triste saber que existem pessoas intelectualmente preparadas, inteligentes, que com boa argumentação, mas são liberais. E aí eu falo misericórdia. É complicado. Muito complicado. Complicado mesmo. Quando eu cheguei na Itália em 2010, eu fiquei por uns 3 anos numa igreja pentecostal. E fui em vários acampamentos, retiros ao redor da Itália, e conheci muitos jovens pentecostais e tal. E quando eu falava com eles alguma coisa sobre os batistas, ou eles falavam, eu percebi que o evangélico, o protestante que não é batista, ele vê os batistas como liberais, como gente que sabe muito da Bíblia, mas não tem nada espiritual, genuíno, uma vida, né? Então, o que é diferente de nós batistas que vêm do Brasil, batistas americanos, né? Então, é complicado ser muito complicado. batista conservador aí na Itália, né? Então, assim, a gente tem que ficar... Eu não prego o ser batista, eu prego Cristo, né? Mas eu também tenho a minha identidade de batista e sou zelante por isso. Então, eu percebo, assim, que assim, o que é triste, ver, por exemplo, ver pastor que tem uma vida, digamos assim, se é casado, qual a estabilidade dele no casamento em termos, assim, emotivos? Eu conheço, assim, a maioria dos pastores, digamos aí, que eu conheço, dessas outras denominações, eles não são separados, são divorciados. Tem gente que diz que até que é pastor, que é homossexual. Então o negócio pegou, gente. O final dos tempos chegou. Eu estou falando, Jesus, volta logo, porque o negócio aqui pegou fogo. Então é complicado demais. Cada um prega, cada um está buscando a doutrina que quer ouvir. Então, para eles, satisfaz isso, é mais uma questão socialista, né? Tem aqueles usam, inclusive, um termo aí, talvez um pouco diferente no Brasil, a interpretação, evangelho integral, tá? Então, que olha mais o homem, a sua relação homem a homem, do que a sua relação homem e Deus. Então, assim, aquilo que tem sido pregado, talvez em alguns arraiais, aí até da América do Sul, enfim, uma questão mais social e não tem mais uma questão de santificação, vida com Deus. Então é muito complicado. Então ninguém pode julgar ninguém, o cara pode ser gay, ser o que quiser, inclusive ensinar isso em acampamento de jovem, tá? É de arrepiar. Tá doido. É verdade. Terminando esse ponto que nós estamos conversando sobre como é que está a igreja evangélica na Itália, só para terminar, eu queria a sua opinião, seu comentário sobre isso, é que nós falamos que existe 1% praticamente, ou menos, de evangélicos na Itália, seria menos de 1 milhão, talvez, sendo que a Itália tem 60 milhões de habitantes, então é muito, muito pouco. Então parece que a igreja evangélica brasileira, a igreja evangélica americana do mundo, não está olhando para a Europa, não está olhando para a Itália, não está fazendo tudo que deveria fazer para servir, para enviar missionários. Parece que eles estão olhando apenas para um lugar específico, não sei. O que você que já está aí quase 20 anos na Itália e visitou várias igrejas no Brasil para mostrar a realidade da Itália, como você vê quais seriam os problemas da igreja, como a igreja brasileira vê a Itália, né? De um modo, parece que é ser um modo errado, não sei. Olha, eu vou falar assim, a minha leitura em relação às igrejas evangélicas no Brasil, não posso generalizar naturalmente, nem a visão dos pastores e nem muito menos a visão das igrejas, dos ministérios de missões das igrejas locais. Mas, em grande parte, as igrejas imaginam que ser missionário na Europa ou ser missionário na Itália não é tanto fazer missões, porque muitas vezes missões é relacionado com outro M, que é de miséria, né, em termos assim de estrutura, de saneamento básico,
Então, assim, missões é África, missões é você estar, por exemplo, num local onde faltam as condições básicas de higiene, aquilo é missões. Eu digo que aquilo também é missões, mas missões é também você estar num campo onde a nossa miséria hoje, apesar de que o pessoal tem uma visão talvez deturpada daquilo que é a Europa hoje, até em termos econômicos, a situação aqui está difícil. Tá? A gente está arrecadando alimentos para dar para famílias da nossa igreja que tem necessidade. Tá? Então, se você que está pensando que vem para a Itália para arrumar trabalho, fica aí no Brasil, porque não tem. Está difícil, até para os italianos. A situação está muito difícil e vai piorar, vai piorar. Mas, independente disso, o italiano, o francês, o espanhol, o grego, eles precisam, o português precisa conhecer o evangelho de Jesus. E aqui é sim campo missionário. As pessoas conhecem uma tradição, mas não têm um relacionamento com Deus. Isso, por exemplo, até quando eu já estive em algumas igrejas nos Estados Unidos, é difícil até para os americanos entenderem, porque eles acham que já são cristãos. O que acontece, gente, aqui existem essas palavras dentro do vocabulário do, digamos assim, cristão, evangelho, graça, perdão, salvação, mas se você for olhar do ponto de vista do dia a dia das pessoas e o que a Igreja Católica ensinou, não tem nada a ver, tá? Então, assim, as pessoas não conhecem o verdadeiro evangelho. Então, voltando à questão das igrejas, as igrejas precisam entender, conhecer um pouco mais da realidade. E o missionário que é europeu, no caso, que trabalha na Europa, ou mesmo que seja europeu, se tem oportunidade de ir ao Brasil, aproveite, faça uma boa explicação, explique como é realmente o seu campo missionário, faça pesquisa, né? Você fez a pesquisa e descobriu aí os 700 mil evangélicos. Então, pesquisa. Hoje em dia você tem que pesquisar. Não hoje em dia, sempre. Hoje em dia é mais fácil você pesquisar. Então, o conselho que eu dou, talvez parte da culpa, da falta de visão das nossas igrejas no Brasil é nossa aqui dos missionários, que quando a gente vai nas igrejas, a gente não enfoca bem quais são os cernes da questão da obra missionária. Agora, eu também tenho que dizer o seguinte, nós também temos que olhar hoje no mundo, isso eu falo assim com muito respeito, que existem os PNAs, são os povos não alcançados. Com todas as dificuldades que existem na Itália, mas existem povos que ainda não têm o Novo Testamento, ou uma parte do Novo Testamento traduzido. Então, assim, a gente tem que saber equilibrar as coisas, não dizer que é só aqui o campo missionário, mas eu também não posso falar, não, aqui não é mais campo missionário, isso eu não aceito. Você está entendendo? Então, assim, eu sou bem honesto, olhando assim dos dois lados, não puxando só a sardinha para minha brasa, mas dizer que aqui é sim campo missionário, mesmo porque com a questão agora dos imigrantes, né, a vinda, a chegada deles, e aqui a Itália é um portão de entrada para essas pessoas que vêm do Extremo Oriente, do Médio Oriente, do Norte da África, do Centro da África, a maioria deles são muçulmanos, ou têm fés, assim, ou são budistas, e essas pessoas vêm para cá, e como vocês sabem, o islamismo está crescendo muito na Europa, a maior mesquita da Europa está em Roma, tá? Para quem não sabe disso. Então, assim, a gente vê que os PNAs que eu estava dizendo antes, né, os povos não alcançados, eles estão começando a estar aqui do meu lado. Então, a gente tem que, o missionário hoje na Europa, ele precisa também explicar para o pessoal no Brasil que a gente está relacionando com essas pessoas todo dia. Então, aqueles que estão lá longe, lá na miséria, eles estão vindo para cá, a gente tem que aproveitar o momento agora para evangelizar. Então, assim, muito das nossas igrejas hoje, na Itália, elas são formadas são comunidades, igrejas locais internacionais. Uma igreja 100% italiana, ela vai ser aí, talvez, de Nápoles para baixo, e olha lá, tá? Mas sempre vai ter algum estrangeiro. Você chega de Roma para cima, o maior percentual de evangélicos dentro das igrejas evangélicas, de uma maneira geral, são estrangeiros. Uhum. É verdade, interessante. E isso me fez me lembrar que estava estudando aí, eu faço mestrado, né, em teologia, estudando introdução a missões, e lá eu aprendi como se faz os cálculos para ver se um país é não alcançado ou não. E uma das questões mais simples e importantes é ver se a porcentagem de evangélicos. Se é menos de 2%, é um povo não alcançado. Então, realmente, a Europa em si, praticamente, se transformou num povo não alcançado. Não alcançado.
Aí que tá, a gente tem que dividir também, viu, Décio? Eu acho que assim, é importante, a gente tem que olhar em termos de históricos. Qual é a Europa evangélica? A Europa mais evangélica é da Alemanha, é os países da Escandinávia, é a Inglaterra, a Holanda, o que hoje também já tem muito, tá cheio de liberais lá, né? Tá cheio, né? O câncer do liberalismo pegou para danado, para dedéu lá. Então, o norte da Europa sempre foi mais assim influenciado pelo evangelho, mas o sul da Europa, você pegar a própria França, com exceção, né, de alguns lugares, mas no geral, Portugal, a Espanha, a Itália, Grécia, ou seja, toda essa faixa sul da Europa nunca foi realmente evangélica. Teve a presença até de apóstolos, né, que passaram por aqui, mas nunca teve assim algo extremamente forte, como a gente quer e vai ver no nome de Jesus, né? Mas é assim, então a gente vê assim que falta muito, muito mesmo assim para ser alcançado aqui, porque nunca foi um país, a Itália nunca foi evangélica, a Itália sempre foi católica, tradicional, e não necessariamente cristã. A própria Igreja Católica fez um grande sincretismo de Constantino, né, em diante, e aí é muita história, né, muita coisa que a gente tem que estar analisando e pensando, inclusive, na influência que isso traz para o nosso dia hoje. Amém. Então, antes de concluir, eu queria só saber o teu comentário aí sobre um ponto que eu acho muito importante também, que é a questão de evangelismo, de como evangelizar, essas diferenças e tal. Então, eu conversei uns dias atrás com um missionário, só para você saber aí, um missionário na Romênia, que me disse que fazer células, estudos bíblicos na casa, lá na Romênia, não convém, porque os romenos, eles têm praticamente um contrato, foi o que ele me disse, que se você abre a porta para vir uma pessoa na tua casa, ele vem uma vez, duas vezes, ele se sente no contrato de você ir para a casa dele também, dele te convidar também para ir na casa dele. E muitos não querem convidar o pastor, o líder da célula, né? Então, as pessoas acabam indo uma, duas vezes e não vão mais para o estudo bíblico. Então, eles descobriram Entendi. que a forma de evangelizar seria melhor encontrar um lugar neutro, que não seja uma Ok. casa, que não seja talvez a igreja, mas um lugar negro, neutro, uma sala aí, no qual dá para as pessoas vão vir com mais frequência, né? Então essa é uma Sim, forma de evangelismo que é diferente no sim, Brasil. sim, sim, sim. Que formas de evangelismo você vê aí na Itália que convém, que não convém, principalmente, acho, para Certo, futuros missionários não caírem aí nessa, certo. nessa aí? Olha, eu sou um beginner, né? Sou um principiante. Eu me considero assim, porque eu quero aprender muito ainda com a misericórdia de Jesus. Mas eu vejo que a questão principal é você fazer do evangelismo um estilo de vida. Não assim falar, agora eu vou evangelizar. E eu mudo até o jeito de andar, assim, né? Começo até. Eu acho que tem que ser parte, tem que ser o estilo da nossa vida. E, por exemplo, se eu estou aqui a gente não vai tomar pinga no bar, né? Aqui no bar a gente vai tomar café, né? Mas, e nem no Brasil tomava pinga, viu? Para falar para o pessoal aí. Mas, assim, você aproveitar as ocasiões. Tá sempre sensível, sempre com as antenas ligadas. E a chave é relacionamento. Então, assim, às vezes o relacionamento vai ser através dos filhos, dos teus filhos como missionário, você vai conhecer outras pessoas. Às vezes é através de um projeto social que a igreja pode fazer. Gente tem aula de inglês na igreja. Eu sou professor de inglês na igreja de Rimini, na verdade, num centro social, porque lá a gente não tem estrutura ainda, a gente não tem nada, mas tem tudo, nós temos Deus, né? Mas na estrutura que a gente pode usar, eu vou lá, dou aula de inglês, os meus alunos no momento, são 13 alunos, não são evangélicos, eu dou aula de inglês, faço amizade, dou testemunho e ali a gente vai soltando um versículo, falando alguma coisa, e você vai evangelizando. Então, acho que é difícil falar qual é o método melhor. A questão é você tem que viver o evangelho, aproveitar as ocasiões, você tem que se relacionar com as pessoas, usar a casa, usar o café, usar a casa de alguém, que seja um projeto social. Você tem que criar oportunidades para se relacionar com as pessoas. Um dos grandes problemas na Europa é justamente que muito é cada um no seu cantinho, e você no meu cantinho e eu no meu. Então, isso é onde que a gente tem que superar. Então, por exemplo, vai praticar um esporte, vai conhecer gente, porque aqui o povo já é mais fechado, de uma maneira geral. O frio já te ajuda a ficar mais, né, dividido, longe das pessoas. Então, você tem que superar isso
e criar uma forma de interagir com as pessoas. E nisso você semear a palavra. Então, assim, quando fala nas casas, eu digo sim e não. Depende. Você tem que estar analisando e vendo. Eu digo que não existe uma receita única, mas que se tem pessoas, e eu creio que existem pessoas de paz, ou seja, pessoas que querem que Deus toca no coração e elas abrem as suas portas das casas do coração para receber a palavra, então aproveite. Você tem que, no final, todos os relacionamentos, tudo aquilo que eu falei antes, você está com o objetivo único de encontrar pessoas de paz, pessoas que abram a porta, como Jesus mandou, olha, vai, encontra uma casa onde você vai ficar, e ali você vai trazer a paz. Então você tem que encontrar casas, gente aberta, e ali você está depois evangelizando, a pessoa se converte, você forma a pessoa, e ele, à sua vez, vai estar levando o evangelho para outras pessoas também. Agora, aí, em termos de método de evangelismo, eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa, e cada um vai estar desenvolvendo aquilo que eu achar melhor. Mas eu acho que a coisa tem que ser a coisa mais natural possível, aproveitar as oportunidades e estar sempre atento para encontrar alguém de paz. Criar oportunidades de contato com pessoas. E aí você vai semeando o evangelho. Tá? Amém. Então, para terminar, pastor Fabiano Nicodemo, nós vimos aí que o campo missionário na Itália é muito grande. O campo é grande, precisamos de mais obreiros, precisamos de mais pessoas para servir. Que apelo você faria para a igreja brasileira? Olha, a primeira coisa que eu peço para a igreja brasileira é de oração. A opressão, assim, aqui nesse país é muito grande. Nós precisamos de igrejas que possam nos sustentar, orar por nós, estar acompanhando a obra de missões. A segunda coisa é que o Senhor possa trazer do Brasil mais obreiros que queiram servir aqui na Itália, mas de gente que venha realmente para trabalhar, que saiba quem ele é, né, ou quem ela é, que saiba trabalhar em equipe, isso é muito importante, e que saiba fazer discípulo. Ou seja, que saiba fazer amizade, que saiba formar discípulos, porque isso é fundamental para o missionário. Que queira vir para a Itália, isso dizendo, né, para eu sei que muita gente que vai ouvir essa palavra, essa mensagem, essa entrevista, são futuros missionários, tenha amor pelas almas. Parece, mas você não está falando nada de novo. Tem muito missionário que vem para o campo missionário, ao contrário de amar, começa a odiar as pessoas, porque a cultura é diferente, porque as pessoas não são tão amigáveis, porque você talvez não tem muitas amizades. Então, ame as pessoas. Número 2, tenha perseverança. As coisas não acontecem da noite para o dia, tá? Às vezes você vai chegar aqui, já vou chegar lá, já vou pregar, já vou fazer. Isso não aconteceu comigo, provavelmente não vai acontecer com você. Eu espero que não, mas Deus pode estar nisso tudo, estar preparando aí a sua vida. E nessa perseverança, desenvolva constância. Isso é um apelo, ou seja, mandar gente que tenham essas características, viu, Glauber? Porque do contrário, eu vou ser bem honesto, se for vir mais gente para cá, apenas para dizer que eu sou missionário na Itália, depois não vai ter essas convicções no coração de ter uma mente na palavra, de ser um servo, de não querer ser uma estrela, de ser constante, de amar o campo missionário, fique aí no Brasil e seja um servo de Deus aí. Porque a gente tem visto assim, é um campo difícil. A Itália é conhecida como cemitério de missionário. Para americano, para alemão, para brasileiro, gente que vem para cá não consegue ficar e acaba voltando. Por isso que a primeira coisa que eu pedi é a cobertura espiritual, porque o campo é muito difícil, tá? Não sou melhor do que ninguém, preciso muito das suas orações e amo ser um missionário. Se tivesse que falar, o Senhor me desse, Fabiano, o que você quer fazer? Senhor, eu estou aqui pronto. Porque é a melhor coisa que existe. Então, se você tem um chamado missionário, olha, se prepare, vá trabalhar, porque é maravilhoso. E eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Amém. Pastor Fabiano Nicodemo, nós gostaríamos de orar por você. Amém. Então, quais são as suas ambições para os próximos anos aí? E como nós podemos orar por você hoje? Olha, pessoalmente, eu peço que vocês orem. Então, também estou fazendo um curso mestrado, então preciso de orações para saber conciliar, né, todas as atividades.
e me preparar para poder preparar mais pessoas. Então, juntamente com isso, além do mestrado, número 2, na formação de liderança local. Esse é o sucesso para a obra de se podemos usar esse termo, né, dentro da obra de missões. Sem sucessor não existe sucesso, então preciso formar sucessores. Eu posso trabalhar a vida inteira, se não tiver alguém que continue depois, é muito triste. Então esse é um pedido. Em terceiro lugar, e não menos importante, pela família. A família é a base do missionário. Então, assim, eu tenho 3 filhos, são todos adolescentes, e eu estou na Europa, e, como diz, todo esse racionalismo, né, existe também, eles enfrentam isso dia a dia na escola, a gente fala de Deus, ensina a Deus, vive, né, o evangelho em casa, com todas as minhas imperfeições. Então eu peço a graça de Deus em saber ser um pai, em ser um bom marido e ser uma pessoa que tem a bênção de Deus e ver os filhos que também continuam no caminho do Senhor. E do mais, olha, pela obra em si, assim, que Deus me dê saúde, eu possa continuar trabalhando nessa plantação de igreja em Rímini, na obra aqui em Tiesena, em uma futura igreja em Ravenna, e aonde Deus assim quiser. Então, assim, essas são as minhas ambições, ser o melhor discípulo possível. Esse é o meu pedido de oração. Amém, pastor. Talvez alguma pessoa que esteja vendo esse vídeo gostaria de entrar em contato contigo, Sim. Gostaria de saber mais, fazer perguntas ou contribuir com o teu ministério. Como eles poderiam, então, entrar em contato contigo? Olha, eu tenho uma página pessoal onde eu falo de missões na Itália. Ele tem todos os meus dados, todas as informações. Eu sou missionário das Igrejas Batistas do Brasil, da Junta de Missões Mundiais. Mas se você for na minha página pessoal, que é o www.jmmitalia.org. Eu vou repetir, jmmitalia.org. Você vai entrar lá, tem as minhas notícias mensais. Eu estou falando sobre o campo missionário na Itália. Talvez depois o Glauber pode até colocar o link aí, né, para vocês. E tem meu e-mail, tem nossos endereços na Itália. Se você quiser vir para passar férias aqui, eu te dou o nome de um hotel. Mas se quiser saber mais sobre a obra de missões na Itália, entra lá. E se você me procurar no Face também, você vai lá achar Fabiano Nicodemo. Tem uns 20 lá, até mais, né? Fabiano Nicodemo na Itália, pastor, missionário. Acho que por enquanto sou eu. E aí você pode entrar em contato comigo também. A gente vai ficar feliz do seu contato, porque se quiser contactar para falar de missões, quer dizer que você ama a obra, né? Então a gente vai ficar muito feliz por isso. E muito obrigado por essa oportunidade, viu? De poder participar dessa entrevista. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar aí mais sobre como é que está o cristianismo hoje, sobre o seu ministério e vamos orar aí para que Deus possa transformar aí a Itália para Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, pessoal, aí tá aí mais um vídeo aí para vocês sobre o cristianismo na Itália. E vou continuar fazendo aí entrevistando outros missionários que estão ao redor da Europa. Espero que vocês possam continuar a ver esses vídeos e entender mais como é que está o cristianismo na Europa, que precisa muito da sua ajuda, da nossa ajuda. Eu tenho também um grupo no WhatsApp chamado Missões na Europa. Se você quer se envolver mais com missões na Europa, você pode entrar nesse grupo, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, pastor Fabiano Nicodemo, e a gente se vê aí no próximo vídeo. Abraço. Arrivederci.